Hoje nós estamos no último vídeo, o 5º episódio dessa série que é sobre eletroencefalograma e videoeletroencefalograma. Hoje eu vou dar um panorama geral do que nós abordamos. Para quem não assistiu os outros vídeos, eu recomendo vocês assistirem, que é um passo a passo até a gente chegar em alguns padrões de eletroencefalograma que eu vou demonstrar aqui. Eu vou falar uma forma bem geral, um resumo do que a gente falou, e caso você tenha interesse, você vai lá naquele vídeo específico. No primeiro vídeo a gente deu um panorama geral sobre o que é o eletro, o que é o vídeo, para quais situações um e outro, como fazer um exame bem feito, quais são as condições técnicas, as recomendações e a importância de um bom exame, de uma boa aquisição, para que a gente tenha uma boa interpretação do exame. No segundo vídeo, a gente falou sobre a colocação dos eletrodos. Então é muito importante para a gente tentar localizar aquelas alterações ou a atividade elétrica como um todo, a gente ter um bom panorama das atividades cerebrais de cada região do cérebro. Para isso a gente explicou como é feito a colocação, o que é o sistema 10-20 de colocação de eletrodos, e a gente teve a participação da Karen para explicar sobre isso. O terceiro vídeo e o quarto eu falo um pouco sobre a interpretação, né? Como a gente faz a interpretação daqueles exames, né? daquela aquisição, daquela atividade, daquelas ondas cerebrais. Então eu coloquei como desvendando as ondas cerebrais. Como que acontece a aquisição e até chegar naquelas ondas? Nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios, e para que ele transmita informação de uma região para outra, a gente tem que ter uma informação, uma transmissão de atividade elétrica cerebral. Quando a gente não tem essa transmissão, a gente não tem o cérebro funcionando. E o cérebro tem que estar funcionando tanto acordado, dormindo, inclusive quando está medicado, o cérebro está em constante troca de informações, troca de atividade elétrica cerebral. Essa troca é feita através do que a gente chama de sinapse, a transmissão sináptica, que é o quê? É uma alteração, né, de íons entre um neurônio e outro, levando as informações. Então, nós temos uma despolarização, uma despolarização daquele neurônio, levando uma transmissão da atividade elétrica através de entrada de íon sódio, cálcio, saída de íons potássio, e no caso a gente vai ter o que a gente chama de diferença de potencial. Eu faço um comparativo de uma pilha. Para que a gente tenha a transmissão elétrica, a gente precisa de uma diferença de potencial positivo e negativo. Toda pilha tem um lado positivo e negativo, que é o quê? Quando a gente aciona a pilha, a gente está levando aquelas cargas elétricas de uma região para outra e assim transmitindo aquela onda, né? Aquela atividade elétrica. No cérebro é a mesma coisa. Então nós temos, para que eu esteja falando, para que eu esteja pensando, para que um paciente tenha uma crise epilética, é necessário uma atividade elétrica. No caso da crise epilética, nós temos uma atividade elétrica anormal e excessiva.
E no caso dos paroxismos epileptiformes, né, das anormalidades, nós também temos uma atividade elétrica anormal, mas nem sempre tão prolongada a ponto de ter uma crise epilética, eletrográfica ou eletroclínica. Se você não entendeu algum desses termos, sugiro que volte a alguns vídeos anteriores que eu falo um pouquinho de cada termo desse e explico também no iPad. Aqui eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a atividade elétrica cerebral, né, como a gente interpreta o exame, e vou terminar falando sobre alguns padrões eletrográficos que são muito importantes a gente identificar. Então, no exame do eletroencefalograma, é super importante a gente saber a faixa etária desse paciente, saber se ele está tomando algum medicamento ou não, o estado de consciência, se a voltagem, se o exame está simétrico ou assimétrico. Então, é super importante a gente pensar que o exame do eletroencefalograma, a gente tem que ter um tempo, né, de um bom registro, e nesse período a gente pode registrar atividades anormais e atividade que a gente chama de atividade de base. Então, as atividades que elas são paroxísticas, que têm e terminam, a gente pode dividir em atividade paroxística epileptiforme, quando tem uma característica própria e que lembra um quadro de epilepsia, e paroxismos não epileptiformes. No caso de paroxismos epileptiformes, a gente tem o que normalmente vocês veem no exame, né? A espícula. Então, ela é uma atividade muito rápida, então ela é uma atividade menos que 70 milissegundos. Então, uma onda aguda, né? Uma atividade mais lenta, mas é uma atividade que tem uma morfologia e uma onda lenta. Então, a gente tem o que a gente chama de um paroxismo de espícula-onda, pode ter uma onda aguda, onda lenta. Nós temos também paroxismos que podem ser poliespículas ou multiespículas também. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Então, multiespículas, ondas lentas, né? Pode ser uma onda aguda, uma onda lenta. Isso é um paroxismo epileptiforme. Paroxismo epileptiforme, ele é uma onda anormal que normalmente tem uma fase negativa, uma fase positiva e uma fase negativa novamente. Nem sempre a gente consegue detectar todas essas fases, mas a maior parte das vezes tem essa morfologia. Neste caso aqui, neste exame, né, é um exame normal, em vigília. Então, nós temos aqui que a gente chama de montagem, que é o conjunto de derivações. Derivações são uma combinação de dois eletrodos, pelo menos. Então, FP1, F3. Então, a gente tem aqui FP1 e F3. A diferença de potencial entre um e outro dá essa onda que está aqui. Depois nós temos F3, C3, C3, P3. E a mesma coisa a gente tem do outro lado, que no caso par é o lado direito e o ímpar o lado esquerdo. E aqui a região que a gente chama temporal. Então aqui a região temporal aqui. E mais aqui a região occipital. Temos também que a gente chama linha média. Neste caso aqui, é um exame normal em vigília. Como que eu sei que a gente tem o que? Uma atividade que a gente chama de atividade posterior na vigília. Neste caso,
eu já contei aqui, é uma atividade de 9 Hz, uma atividade alfa nas regiões posteriores, que é normal. Neste outro exemplo, que é um exemplo muito típico de um tipo de epilepsia, que a gente chama de epilepsia autolimitada da infância, com paroxismos centrotemporais, ou espículas, ou ondas agudas, que dá para a gente mostrar aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos a região parassagital esquerda, que seria esta região aqui, e temos a região parassagital direita. Nós temos paroxismos epileptiformes na região parassagital esquerda, que são essas ondas mais agudas. Também temos aqui na região parassagital direita e temos aqui na região temporal também no lado direito e um pouquinho aqui na região temporal esquerda. Então, o que são isso? São paroxismos epileptiformes na região centro-temporal, que nessas regiões que a gente chama aqui rolândica, centro-temporal esquerda e direita, e que são independentes, que acontecem hora de um lado, hora do outro. Por que eu chamo centro-temporal e não só central ou só temporal? Quando a gente chama de uma atividade elétrica, nem sempre é só uma região. Às vezes ela envolve outras regiões. Então é como se fosse uma pedrinha que a gente coloca lá no lago, que a gente joga. Então ela tem um campo elétrico. Então aqui é a mesma coisa. Então ele tem um campo elétrico que é gerado aqui do lado esquerdo e outro campo elétrico que é gerado do lado direito. Então essa epilepsia é grave porque tem tensão dos dois lados? Não. Esse tipo que, associado com uma clínica de uma criança típica, pode ter crises noturnas, de alterações nas regiões faciais ou regiões aqui da parte da laringe, é muito frequente a gente ter esse tipo de eletro. O eletro pode ser normal, acordado, e quando a criança adormece ou tem um sono, ter uma quantidade de paroxismos que são frequentes, abundantes. Pode vir um eletro normal e a criança ainda ter epilepsia? Pode sim. Então, o eletro não é um diagnóstico, ele é um complemento. Nem sempre a gente tem uma alteração no eletroencefalograma. Então, em torno de 30% a 40% de positividade. 60% a 70% a gente tem de pacientes que não têm alterações no eletroencefalograma. Não exclui epilepsia. E o mesmo acontece quando você tem essas alterações no eletroencefalograma e não tem crises epiléticas. Então, eu posso ter uma criança que nunca teve crise epilética, que vem fazer o eletro por algum outro motivo e aparecem os paroxismos. E aí a gente não fala epilepsia, a gente fala que ela tem alterações epileptiformes, mas provavelmente por um traço genético. Tenho que tratar? Aí você pergunta para o teu médico, mas a maioria das vezes não tem que tratar. A maioria das vezes não. A gente não indica um tratamento somente pelo eletroencefalograma. Bom, um outro eletro que ele é muito importante a gente identificar, que é muito relacionado com uma síndrome que sempre eu falo bastante aqui, falo também no meu Instagram, que é a síndrome de West. A síndrome de West, ela é caracterizada por espasmos epiléticos, que são contrações musculares sutis ou abundantes ou mais exuberantes, que são como se fossem, são espasmos, são contrações que podem ser de extensão, flexão, de membros superiores, membros inferiores, pode ser do tronco ou da cabeça, do pescoço, pode também ter um desvio ocular e tem
muito frequentemente um eletro que a gente chama de eletro que é um padrão multifocal ou um padrão de ipsiarritmia. Aí eu quero mostrar aqui para vocês esse padrão de eletroencefalograma. Esse padrão, ele, quando aparece, a gente tem que sempre perguntar, porque pode ser que a pessoa, que a família não tenha visto que tem os espasmos. O que acontece? Então, é um eletroencefalograma que é anormal, a atividade base é anormal, frequentemente com muitas ondas lentas. Só se você não souber o que é onda lenta, volta lá nos vídeos. São ondas que têm uma duração maior, então são essas ondinhas que eu chamo mais gordinhas, e paroxismos bem amplos, né? Que ora está de um lado, ora está de outro, ora está na frente, ora está posterior, e que são de elevada amplitude. Neste caso, está mais para mim para um eletro mais multifocal, às vezes mais nas regiões posteriores e mais às vezes nas regiões anteriores. Então, este eletro é um eletro que é muito frequentemente relacionado com a síndrome de West. A outra situação que eu quero mostrar aqui para vocês é um exame de um paciente que tem a crise de ausência. Muitas vezes, quando essa crise de ausência ela não está controlada, a gente pode encontrar aqui no próprio exame do eletro. São espículas, ondas, né, generalizadas, que a gente chama 3,5 Hz, que são 3 ondas a 3,5 em cada segundo. Então, na hiperpneia, que é aquela hiperventilação frequente, abundante, profunda, a gente tem o desencadeamento de uma crise ou de uma alteração, que é essa alteração mais generalizada. Eu vou mostrar aqui para vocês e a gente termina esse vídeo, que é um vídeo de padrões de eletroencefalograma. Aqui eu mostro para vocês um padrão que a gente chama de crise de ausência. Então, são espículas, aqui, espícula, onda, aqui a gente tem 1 segundo, e aí a gente tem 1, 2, 3 espículas, 1, 2, 3. Aqui 2, né, são 3 complexos e 1 segundo, que nós chamamos de complexo espícula-onda generalizado, porque tem nos dois lados do cérebro, e a 3 Hz. Nem sempre é 3, pode ser 2,5, pode ser 3,5, pode ser 3 também. Bom, finalizo aqui essa série de vídeos que é sobre o eletroencefalograma. Essa série de vídeos não é para ensinar você a fazer um laudo, a interpretar um laudo, mas é para entender a complexidade desse exame, que é tão importante para complementar algum diagnóstico neurológico. Não somente a epilepsia, mas muitas vezes a gente ajuda no diagnóstico de um quadro de uma demência, de uma encefalite, de uma alteração de um paciente que está com um distúrbio de consciência, com um distúrbio que a gente chama metabólico. Então tem múltiplas vantagens, que um exame que não é invasivo, que é fácil em termos de capturar, não é um exame caro, mas é um exame bastante trabalhoso e que dá muita informação. Eu espero que vocês tenham gostado, podem colocar suas dúvidas aqui e continuamos nos outros vídeos com outros assuntos.